que é família daqui, fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, MPLA quer ficar 80 anos a desgovernar Angola. Se o galo negro anda distraído, o que o povo irá fazer diante dessa situação? Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Bomba! Quando eu falo que esses senhores merecem receber jindungo, vocês andam a falar que eu ando a brincar. Tá a entender? Olha mesmo aqui, o MPLA recentemente lançou um projeto, projeto 2050. Atenção, irmãos, não dormem. Não dormem. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta que é muito essencial. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curti. Comente bastante, família. Siga meu Instagram e siga meu TikTok. Então, sem mais mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Bomba! MPLA quer ficar 80 anos a desgovernar Angola. Seu galo negro anda distraído, o que nós, povo angolanos, iremos fazer diante dessa situação? É uma pergunta para você, cidadão angolano. Oye, você que está a me ver nesse instante. É uma pergunta, J Privado, estás a falar isso porque com tanta certeza e propriedade? É porque o MPLA lançou um projeto 2050. Tipo, daqui mais 27 anos. Oye, meus irmãos. Tá a entender? Eu quando falo que merecem receber jindongo, vocês falam que eu sou faltador de respeito. Vocês falam que não, J Privado tem que saber como noticiar. Oye, não estás feliz? Hã? Não estás feliz? Tundá, manjangue, tundá. Sai fora. Arruma as vimbamba, vai embora. Porque eu não vou admitir situações como essa. Não vou admitir, sabes por quê? Porque daqui a 27 anos, meu filho terá 37 anos, uma coisa assim parecida. Tá a entender? Eu estarei com quantos anos? Eu estarei com quantos anos? 58 anos. Por raspa. Tá a entender? Não admito, nem aqui, nem na China. E enquanto o galo dorme, o galo negro... Já vão entender por que eu estou a falar porque que o galo negro está distraído. Vocês vão entender por quê, ok? Olha aqui a família. Escuta aqui. Manuel Luna Júnior procedeu à apresentação do projeto de consulta pública na estratégia de longo prazo, né, de Angola, que é Angola 2050, né, que até meados de junho fica à disposição do público para a recolha de contribuições e melhorias ao documento. Segundo o ministro, à medida que o governo reduz a sua participação direta no financiamento à economia, é importante que o setor privado seja incentivado e apoiado para assumir tal tarefa. No discurso da abertura da sessão de apresentação pública, Manuel Luna Júnior lembrou ainda que o exercício de planeamento a longo prazo é um processo complexo, sobretudo, né, porque envolve uma variável incerta, que é o futuro. No entanto, o ministro do Estado para a Coordenação da Economia assumiu não ter dúvidas que a definição de uma estratégia de longo prazo para o país é necessária, até mesmo pelo histórico recente do país. Não fizeram isso em 2002. Querem fazer agora. E o mais engraçado disso tudo é que a CJ do Alberto Costa Júnior, que faz parte do Conselho da Presidência da República, veio saber dessa proposta nas mídias. O galo então anda distraído, pá. Porque foi o próprio Alberto Costa Júnior que disse que vamos lutar dentro das instituições. Estão a ludibriar mais. Estão a ludibriar mais. Olha aqui, ó. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, disse no dia 23, ontem, em conferência de imprensa, que não sabia nem foi consultada acerca do chamado Plano Estratégico Angola 2050, elaborado pelas ordens do Presidente da República, João Lourenço, que visa projetar o desenvolvimento do país nos próximos 27 anos. Segundo a própria UNITA, eles só tomaram conhecimento da existência deste documento através da imprensa, na qual existe uma estratégia de desenvolvimento para o país
país. Nesse plano estratégico Angola 2050, né? Nós não fomos ouvidos. Não há lá qualquer contribuição da UNITA. Fizeram as coisas, né? E estão aí a avançar como se não houvesse outra vontade política que poderia ajudar a enriquecer o documento, disse o primeiro-ministro do governo Sombra do maior partido da oposição, que é o Raul Tati, né? A agenda Angola 2050 foi concluída em fevereiro de 2023, após a pandemia, né? E envolveu centenas de instituições nacionais e internacionais, mais de 1000 entrevistas com grupos de interesse, incluindo membros da sociedade civil, academia, setor privado e instituições governamentais, provinciais, multilaterais, entre outros setores. Agora, nós que andamos a reclamar todos os dias sobre o país, ninguém nos telefonou, pelo menos só para saber, olha, como é que vocês pensam daqui a Angola, daqui a 27 anos? Estás a ver? O ACJ veio, o Raul Tati, que, né, que veio a público falar sobre isso, né, que não sabia, que a UNITA não sabia. Está a entender? Sabe que Adalberto Costa Júnior faz parte da presidência como fala, do Conselho da República, do presidente da República. E o Eri? A UNITA tem que entender de uma vez por todas que o MPLA não os vê como adversário político. Percebem bem, olha, nós andamos a avisar isso. Tem 5 anos que a gente está sentado aqui, ou mais de 5 anos que a gente está sentado aqui, que costumamos a falar que a UNITA, ou melhor, o MPLA, não nos olham como adversário político, senhores, entendam alguma coisa, entendam isso. O MPLA não nos olha como adversários políticos. O MPLA nos olha como se nós fôssemos marginais, pedras no sapato deles. É daí que nós devemos tratar os mesmos como se deve, como eles nos tratam. Está a entender? É basicamente isso. José Gama comentou sobre essa situação. Vamos lá ver aqui o posicionamento do jornalista José Gama. Yeah? Tamo junto, vamos lá ouvir. Os Querem Pão é a música de Dog Murras. Esta semana foi partilhada nos meios de comunicação estratégia de longo prazo encomendada por João Lourenço, que apresenta como uma das principais preocupações o índice de fecundidade. Até 2050, o Presidente da República quer que Angola ponha um travão no crescimento populacional, sendo que o documento alerta para a necessidade do acesso à contracepção. Este assunto leva-nos à conversa com o convidado de hoje. Boa tarde, José Gama. Mais um plano estratégico. Muito boa tarde. De facto, é mais um plano estratégico. Aliás, não é mais um plano, porque a primeira vez que se discutiu isto e o MPLA levou a público foi em 2007. E naquela altura também dizia-se que estava-se a fazer um trabalho de auscultação da sociedade. Houve um trabalho do género que ocorreu na sede da antiga Assembleia Nacional, em que foram ouvidos partidos políticos, membros da sociedade civil e etc. Só que naquela altura falava-se o nome era Agenda de Consenso e já visava falar de Angola até 2050. E também durante as eleições, no programa eleitoral do MPLA, há uma passagem também que fala desta agenda, embora sem apresentar detalhes. Mas o que é aqui é que sempre que o partido no poder está a viver momentos menos bons em termos da sua imagem, quando está a viver momentos de declínio em termos de aceitação, apresenta sempre um projeto desta natureza, porque quem olhar para o número 2050 quer dizer que está-se a prometer um plano, está-se a prometer um plano, está-se a dizer, em outras palavras, que há soluções que projetam Angola até 2050. Mas, por outro lado, estamos num quadro em que as pessoas estão saturadas pelo estado de situação em que vivemos. Quando está-se a falar neste momento até 2050, estamos a dizer ao mesmo tempo que o MPLA vai ficar 80 anos no poder. E isso até pode afugentar... Não é necessariamente um plano que terá de ser gerenciado só pelo MPLA. Está no programa do MPLA, não é um programa do MPLA, não é um programa do Estado ou um programa permanente, até que neste momento até estão a envolver apenas pessoas do MPLA, está no seu programa e tem itens ali que depois vão ter que ser ajustados. Por exemplo, eles falam de um dos pontos é a economia. Hoje estamos em 2023,
Estamos aqui com uma taxa de inflação a 7%, creio eu, melhor, a 7%, e creio que daqui a 10 anos ou 15 anos a inflação vai ser outra. Daí as medidas também terão de ser outras em função da realidade que aí se vai viver. Portanto, o programa projetar o país... dizer é que planos assim a longo prazo não são execuíveis? Não, planos a longo prazo são bons, mas o que Angola precisa de fazer para o projeto de longo prazo que nós precisamos são projetos de reforma do Estado. Reformar, por exemplo, o Tribunal Constitucional, a CNE, termos uma CNE que sobreviva até os próximos 50, 100 anos, termos um Tribunal Constitucional que sobreviva até 50, 100 ou 150 anos. Por exemplo, os Estados Unidos, a dada altura, o antigo secretário Henry Kissinger trabalhava num projeto que olhava para a América daqui a 100 anos. Agora, este que o MPLA está a promover, está a falar de cultura e etc. Quer dizer, a ideia de um programa para Angola é boa, mas tem de ser coisas concretas, tem de se projetar um Angola, ou melhor, um Estado que sobreviva às próximas gerações, que sobreviva, por exemplo, tem que se projetar, por exemplo, nós temos as Forças Armadas nesse momento, a polícia, aliás, as Forças Armadas até que estão estáveis. A Polícia Nacional, temos que ter um projeto para ela, no sentido dela deixar de ser, ou melhor, a partidária. Ela hoje tem uma conduta não republicana, há que se pensar nisso. Como é que vamos pensar? Temos que projetar uma Angola do futuro em que as nomeações, as promoções deverão ser à base de concurso público. Por exemplo, se a Sonangol precisar de um diretor de comunicação ou de diretor de finanças, ela realiza internamente um concurso público e faz-se um contrato com este diretor, que ele vai ter um mandato de 3 anos ou 4 anos. Ele não pode ser exonerado assim, sem alguma justificação plausível, e se for exonerado por birra do seu responsável, este diretor pode levar as instituições ou a outra parte a tribunal. Tem de ser uma espécie de contrato. Isso também, não só na Sonangol, por exemplo, nos serviços de inteligência de Angola ou de serviços de segurança, também deve ser assim, a base de contrato. Isso o que é que vai permitir? Vai permitir com que todo indivíduo que entrar para ali, ele apenas vai cumprir, vai assinar um contrato que vai cumprir ou obedecer às regras constitucionais, vai entrar em defesa do Estado e nunca em defesa, por exemplo, do partido ou do partido do presidente, porque conforme nós estamos, quando se nomeia um chefe de serviço de inteligência, um comandante-geral da polícia, estas pessoas sentem-se que, ou melhor, estão formatadas a defender e proteger o presidente e o seu partido. Portanto, nós temos que trabalhar mesmo num programa do género, que projeta Angola para até mesmo daqui a vários anos, e para termos para ver se tiramos Angola desse quadro de situação. Por exemplo, nós olhamos hoje para o município do Kazenga. Nós nos perguntamos, como é que vai ser o Kazenga daqui a 30 anos, 40 anos? Vamos olhar para esse projeto. Tem algo? Não tem. Nós deveríamos projetar o país nesse sentido. Deveria-se projetar, por exemplo, estender a capital de Luanda, transferir ela para um outro sítio, descentralizar o poder. Benguela passa a ser, por exemplo, a capital econômica, já que tem ali o porto do Lubito. O Parlamento poderíamos transportar para uma outra localidade até do país, conforme faz a África do Sul, que tem um Parlamento na cidade de Cape Town, tem 3 capitais, uma política, outra econômica e uma administrativa. Nós poderíamos transportar isso, descentralizar, por exemplo, as Forças Armadas angolanas. O Estado-Maior está tudo centralizado em Luanda. Portanto, o programa de projetar o país para frente, para daqui a 50 anos ou mais anos, deveria ser isso: descentralizar o poder, reformar também
o Estado, no sentido de que o próximo presidente que assumir o poder não tem que se preocupar em mexer na Constituição, não tem que se preocupar em alterar leis que lhe satisfaçam. Por exemplo, nós temos uma Constituição que, mais tarde ou mais cedo, ela vai ter que ser revista porque ela não foi projetada, não foi feita para projetar Angola para daqui a 100 anos ou 200 anos. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma Constituição que projeta o país, ou melhor, que já existe há cerca de 200 anos. A Inglaterra, idem. A África do Sul tem uma Constituição que, desde que foi implementada em 1993 ou aprovada, não é alterada. Nós, cada mandato que passa, estamos a pensar sempre em alterar a Constituição, porque nós temos um modelo de eleição do presidente que precisa ser revisto, né? Porque o nosso modelo de presidencialismo, o presidente não presta contas a ninguém, não é responsável pelos seus atos. Portanto, precisamos de reformar o Estado angolano, as instituições, para que elas possam sobreviver no futuro. O presidente que entrar, sim, o presidente que entrar tem que apenas governar, não tem mais que inventar leis, não tem mais que se preocupar como é que vai sair. E, portanto, eu penso que este poderá ser podemos até usar este programa que tem agora do MPLA, que está a propor, e fazer melhorias, mas para isso tem que chamar toda a sociedade para se discutir. E estes programas não podem ser só apenas quando o MPLA está com a imagem em declínio, vem a público convidar as pessoas para debater o futuro. Disse há pouco que os angolanos estão desgastados, estão cansados. Acha que este tipo de preocupações que apresentou aqui e que acha que devem de facto merecer a atenção do governo são as inquietações que a população também tem, ou um plano deste tipo que demonstram de certa forma que o governo estará preocupado com o futuro do país também acalenta as pessoas? Bom, as pessoas estão. Há aqui um problema que Angola vive, que é do desemprego. Nós temos cerca de 60% da juventude no desemprego ou no mercado informal. E é uma lacuna enorme quando se tem esta taxa. Isto é um autêntico combustível para revoltas, contestações e etc. Quem não está no mercado do trabalho está disponível para ir para uma manifestação violenta, está disponível para se rebelar contra as instituições e, portanto, é necessário que o governo tenha soluções para isso, para pôr fim ao crescimento de desemprego que há em Angola, porque o país tem esse número que eu aqui citei. Por exemplo, a África do Sul também vive, é um número muito preocupante, porque depois começa a trazer consequências políticas. E nós já tivemos nas eleições passadas que o MPLA perdeu as principais praças eleitorais por conta mesmo da juventude, que é a maioria, que é o número superior ou maior de eleitores, e esses, quando vão para as eleições, votam, logicamente, para a alternância, votam para alguém que eles acham que poderá mudar o estado de sítio ou de situação de que nos encontramos. E nota-se claramente que há um declínio da imagem do MPLA. Vou dar aqui um exemplo que aconteceu concretamente, ou melhor, que tem acontecido. A dada altura, quando alguém quisesse se candidatar para um cargo nas instituições, nas federações, etc., bastava dizer que é um candidato do partido ou candidato do presidente, todo mundo o apoiava. Vimos isso nas eleições da Federação de Futebol de Angola, quando o general Pedro Neto concorreu e ganhou porque era um candidato do presidente José Eduardo dos Santos. Hoje o quadro está diferente, as pessoas estão a ter dificuldades em associar-se ao MPLA. Tivemos aqui as eleições na Cruz Vermelha de Angola, em que a candidata do MPLA perdeu. Vamos ter eleições em Angola da Ordem dos Advogados em setembro próximo. Há uma candidata do MPLA que está destinada também a perder. Portanto, estamos aqui a observar um fenómeno de rejeição por parte da sociedade à volta do partido no poder. E a família, o vídeo hoje foi esse, se inscreva no canal,
Ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabe a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família de Louco, a família deste gato todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreve as suas opiniões, que é muito importante. E até um dia, até te mandar o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar a semana aí.